Olá, hoje a gente vai para mais uma aula e vamos trabalhar a parte de razão, tá ok? A razão, ela, segundo essa definição aqui, permite a comparação entre duas grandezas. Isso aqui é, em outras palavras, relacionar grandezas, tá ok? E a grandeza seria, por exemplo, o tamanho entre duas coisas, a concentração de um elemento, mistura de soluções. Isso seria uma razão. O quanto que você estaria misturando de soluto, que um soluto, por exemplo, seria o sal, uma determinada quantidade de água. Okay? Ela estabelece uma relação que se mantém constante. Isso é uma razão. Okay? Vou ler o primeiro exemplo aqui e ensinar vocês mais na prática esse conteúdo que vocês vão ocupar muito ele. Okay? Não de forma tão direta, mas... por exemplo, em regra de trias, que é uma coisa que cai muito nas questões da ESA, vocês vão ocupar muita razão, tá bom? Vamos lá. Exemplo 1. Observe na tabela a quantidade de cloro recomendado para o tratamento de água numa estação de tratamento de campanha militar. Ou seja, eu vou colocar o cloro na água estabelecendo uma relação entre essa quantidade, ou seja, eu vou ter uma razão entre a quantidade de cloro que eu vou ter e a quantidade de água que eu vou ter. Como que essa razão ela é feita? A razão, eu vou dar aqui para vocês a forma, deixa eu colocar aqui para não fluir muito. A razão, ela é sempre um termo antecessor, ok? É sempre o termo que vem primeiro, antecessor sobre o nosso termo sucessor, que é aquele que vem depois. Ok, nesse caso aqui, a gente vai chamar o cloro de termo antecessor e a água a gente vai chamar de termo sucessor. Dessa forma, a razão entre cloro e água vai ser igual à divisão, como está aqui na fórmula, entre o termo antecessor e o termo sucessor. Nesse caso, quem que é o termo antecessor? A gente vai chamar o cloro de termo antecessor. Então, ele vai ser 1, nesse caso da primeira parte, sobre 10. Essa é a razão entre a quantidade de cloro e a quantidade de água. Em outras palavras, eu tenho 1 grama de cloro para cada 10 litros de água. Ah, Renato, pô, legal. E como que ficaria a outra parte? Será que essa razão se mantém igual? Sim. Por exemplo, 10 gramas para 100 litros de água é essa outra relação que eu tenho. Mas isso aqui continua sendo a mesma razão, a mesma quantidade de cloro que eu estou colocando para a mesma quantidade de água. Como assim mesma quantidade? Não entendi direito. Bom, se você tem 10 em cima e 100 embaixo, ambos os termos são divisíveis por 10. Ao dividir eles por 10, você vai ver que em cima você vai encontrar 1 e embaixo você vai encontrar 10. Ou seja, a relação aqui continua a mesma razão do que a de cima, 1 sobre 10. Ou seja, você tem uma parte para 10. Entenderam? Vamos lá. Na próxima parte, eu tenho 100 gramas de cloro para cada 1000 litros de água. Ok? Como que isso ficaria? A razão é igual ao termo antecessor. Nesse caso, são 100 gramas de água para 1000 litros de cloro. Ok? Dividindo ambos os termos por 10, eu vou ter... Nesse caso, eu vou dividir por 100. Vamos ser mais direto. Eu vou ter 1 grama de cloro em cima e embaixo eu vou ter 10 litros. Ou seja, vocês viram que o resultado, a fração irredutível, que essas três partes aqui caíram, são iguais? Sim. O que isso significa? Que a razão a quantidade de cloro para a quantidade de água que eu coloco na solução é uma razão de 1 para 10. Tá, ok? Uma outra forma que eu teria para representar essa fração além de ser 1/10, eu poderia colocar simplesmente assim. O meu termo antecessor
dois pontos, meu termo sucessor. Tá, ok? Uma coisa é igual a outra. Bom, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Em uma classe do colégio militar, há 20 meninos e 25 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas dessa classe? Bom, lembra que eu falei para vocês que a razão é o termo antecessor sobre... Eita, a letra tá feia, mas dá para vocês entenderem, né? Sucessor. Tá? A razão é sempre o termo antecessor sobre o meu termo sucessor. Nesse caso, o termo antecessor é o que aparece primeiro. Quem que está aparecendo primeiro? 20 meninos. Então, qual é o número de meninos? Qual é a razão entre o número de meninos, que nesse caso são 20, portanto, nosso termo antecessor, e o número de meninas, que nesse caso são 25, que é o nosso termo sucessor. Bom, a gente caiu na razão 20 para 25. Se a gente for transformar isso numa razão irredutível, como que isso ficaria? Dividiria a parte de cima, né, o numerador, por 5 e o denominador por 5. Então, a gente teria 4 sobre 5. Essa é a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Bom, vamos lá. Próximo exercíciozinho de razão. Marcelo decidiu que a razão entre as horas de estudo para o concurso da Escola de Sargento das Armas, ESA, e as de descanso serão de 2/5. Se ele estudar 3 horas sem parar, quantas horas ele irá descansar? Isso aqui vocês poderiam resolver, como eu mostrei para vocês, pela razão ou aplicando uma regra de 3. Eu vou aplicar a razão para vocês terem um entendimento mais fácil desse conteúdo. Vamos lá. A razão entre a hora de estudo e a de descanso é de 2/5. Bom, vocês sabem que a hora de estudo foi falada primeiro, portanto, ela é o nosso termo antecessor. E a parte do descanso foi falado posteriormente, ou seja, isso aqui é a parte é o sucessor, é a parte posterior. Vocês sabem que a parte que está no numerador, a parte de cima da fração, é o nosso termo antecessor, e a parte que está no denominador é o nosso termo sucessor, ok? Então, aplicando a razão, como que isso ficaria? A razão de horas de estudo e de descanso é igual a 2 sobre 5. Foi a nossa fração, ok? Então, a gente teria o seguinte, 2 sobre 5, essa razão seria igual a outra razão que ele deu, né? Que é estudar 3 horas e ele perguntou quantas horas ele vai descansar, tá, ok? O que a gente fez? A gente pegou a razão que a gente já sabia e igualou àquela que a gente quer descobrir, tá, ok? Quando eu tenho igualdade entre duas frações, uma fração de um lado e a fração de um outro, eu posso multiplicar cruzado. O que é isso? Pegar o 5 e multiplicar pelo 3, pegar o x e multiplicar pelo 2. Como que isso ficaria? Né? Multiplicação cruzada. 5 vezes 3, 2 vezes x. Seria o 5 multiplicando o 3 igual ao 2 multiplicando o x. Tá? Tanto faz, o 2x vai ficar desse lado ou do outro. Bom, 5 vezes 3 dá 15. 2 multiplicando o x, 2x. O 2 está multiplicando, passaria dividindo. Dessa forma, x seria igual a 15 sobre 2. Continuando aqui, a gente teria que x é igual a 15 sobre 2. 15 sobre 2 é a mesma coisa que 7,5. Tá, ok? Ele perguntou quantas horas ele ia descansar. Dessa forma, ele vai descansar 7,5 horas. Tá, ok? Não tem muita dificuldade até aí, tá, rapaziada? Vocês vão ver que essa parte a gente vai retomar ela e não vai retomar na forma direta, mas a gente vai revisar esse conceito
em regra de 3, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá ok? E esse conteúdo ele é muito simples, tá? Não tem que vocês ficarem muito apegados nele. Então lembrem sempre da razão. Ela é o termo antecessor sobre o termo sucessor, tá ok? Não esqueçam dessa ordem. Eu vejo muita gente errando questão fácil simplesmente porque esquece essa ordem, de colocar o termo antecessor sobre o sucessor. Ela estabelece essa relação, é simplesmente pegar os dados e jogar nessa forma. Se tiver igualdade de duas razões, vocês fazem como naquele exemplo de baixo e igualam as frações, tá ok? Como a gente acabou de explicar aqui. Beleza? Vamos lá. Continuando, a gente vai ver proporção, tá ok? A proporção é o que a gente fez aqui nesse último exemplo. Foi a igualdade entre duas razões, tá ok? Quando você iguala duas razões, você estabelece uma proporção entre elas. E como você verifica se essa proporção é verdadeira? Se A vezes C for igual a D vezes A. Ou seja, você pegou uma fração, que é uma razão, e igualou a outra fração, que é outra razão. Quando você multiplica cruzado, porque você tem igualdade entre frações, você vai ter C multiplicando o B, tá ok? Aqui tá errado, ó. É C multiplicando o B, foi um erro de digitação, tá ok? Isso aqui é um B. C multiplicando o B é igual a D multiplicando o A. Isso aqui tem que dar igual, tá ok? Para ser uma proporção. Vamos lá. A gente tem aqui um outro exemplo, tá ok? 1 sobre 2 é igual a 50 sobre 100. Em outras palavras, a gente diz que 1 está para 2, assim como 50 está para 100. Isso aqui são duas razões, tá ok? Mas a gente vai ver se elas são proporcionais. Como que a gente vai verificar isso? Bastando multiplicar cruzado. Ou seja, 1 multiplicando 100 é a mesma coisa que 2 multiplicando 50. 1 vezes 100 dá 100. 2 vezes 50 também dá 100. Ou seja, aqui a gente vê que existe a igualdade desses dois lados. Ou seja, obedeceu a proporção. Tá ok? Vamos lá. Exemplo 1. 12 e 20 são proporcionais a 30 e 50? Vamos verificar. 12 e 20, a gente vai estabelecer isso aqui, vai estabelecer que isso seja uma razão, tá? Esse exemplo aqui não deixou muito claro, tá? Esse 12 e 20 seria a mesma coisa que 2 sobre 20 e 30 sobre 50. Vamos lá. Vamos chamar de 12 e 20 de nossa razão 1. Como que isso aqui ficaria? Ficaria o nosso termo antecessor 12 sobre o nosso termo sucessor 20. Tá ok? Isso aqui é a nossa primeira razão. Quem que seria a nossa segunda razão? Seria 30 sobre 50. Essas razões, elas são proporcionais? Vamos verificar. A gente vai igualar essas duas razões. 12 sobre 20 é igual a 30 sobre 50. Né? Não esquecendo da nossa definição. Proporção é igualdade entre razões. E a gente tem a igualdade de duas frações. O que a gente faz? Multiplica cruzado. Como que isso ficaria? 20 vezes o 30 é igual a 12 vezes 50. Tá ok? 20 vezes 30 dá 600. 12 vezes 50 também dá 600. Ou seja, vocês viram que tanto esse lado da equação quanto o outro deu 600. Dessa forma, a razão 12 sobre 20 e a razão 30 por 50 são proporcionais. Vamos lá, nosso outro exemplo. Para nos prepararmos para um exercício, misturamos uma solução concentrada de repositor hidroeletrolítico na proporção 3:7. Tá ok? Isso aqui é usado pelo exército, o repositor hidroeletrolítico, para evitar a rabdomiólise, a desidratação. Tá? Quantos quantias de água
devem ser misturados com 4 cantis de repositor hidroeletrolítico concentrado. Bom, vocês viram que essa proporção 3:7 é a nossa razão. Razão de quê? De 3 partes de repositor hidroeletrolítico concentrado para cada 7 partes de água. Tá, ok? Quantos cantis de água devem ser misturados para 4 cantis de repositor hidroeletrolítico? Ou seja, o nosso repositor hidroeletrolítico é o nosso termo antecessor, o 4, sobre o nosso termo sucessor, que é a quantidade de água, que nesse caso são X partes, que é o que a gente não quer descobrir. Bom, a gente chegou a ter igualdade entre duas razões. Como são igualdade entre frações, a gente vai multiplicar cruzado. Então, como que fica a multiplicação cruzado? Fica o denominador dessa primeira fração multiplicado pelo denominador da segunda fração, ou seja, 7 vezes 4, igual ao denominador da segunda fração multiplicado pelo numerador da primeira fração, 3 vezes x. Dessa forma, a gente teria 3x igual a 4 vezes 7, que dá 28. X vai ser igual a 28 sobre 3. 3 vezes 9 dá 27, daria 9,3 alguma coisa, tá ok? Ou seja, a gente teria que usar 9,3 cantis de água. Vamos lá, nosso próximo exemplo. A gente está vendo que existem 2 retângulos, tá ok? E essa parte do triângulo a gente chama de comprimento, tá? E essa outra parte aqui a gente chama de largura. Bom, pode existir no retângulo a razão entre os seus lados. Ou seja, se um lado aumenta 2 vezes, o outro lado também vai ter que aumentar 2 vezes. Ou seja, existe razão entre os lados. Tá, ok? Se tem um outro retângulo maior, por exemplo, 30 e 15, se eu aumento esse lado, esse outro também teria que aumentar proporcionalmente. Se eu quero estabelecer uma proporção entre esse retângulo que a gente vai chamar de A e esse outro retângulo que a gente vai chamar de B. Tá, ok? Porque foi isso que o exercício perguntou. Existe proporcionalidade entre os 2 retângulos? Vamos verificar agora. Bom, vamos chamar a largura de termo antecessor, tá ok? Estou convencionando aqui, tá? Poderia ser o contrário. E o comprimento de termo sucessor, ou seja, ele vai embaixo. Essa aqui é a razão do meu retângulo A. Como que ficaria a razão do meu retângulo B? Seria o nosso termo, a nossa largura, né? Nosso termo antecessor, 15, sobre o nosso termo sucessor, que é o comprimento, 15 sobre 30. Essa aqui é a razão do nosso retângulo B. Bom, continuando aqui, como que isso ficaria? Igualdade de frações, multiplica-se meios por extremos. Dessa forma, teria 15 multiplicando 4, igual a 2, que multiplica 30. 4 vezes 15 dá 60. 2 vezes 30 também dá 60. Dessa forma, a gente viu que um lado da equação deu 60 e o outro lado da equação também deu 60. Ou seja, existe a proporcionalidade entre o tamanho desses 2 retângulos. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Um grande abraço.